Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. No Brasil, o risco de morte para mulheres negras é 2 vezes maior se comparado com as mulheres brancas. A bancada feminina debate propostas para enfrentar a tragédia do feminicídio no país. O uso de agrotóxicos nas lavouras brasileiras é uma das maiores polêmicas em discussão na Câmara. Entenda 2 propostas que tratam do assunto de maneiras opostas. Uma para reduzir a aplicação dos produtos e outra para liberar novos pesticidas. E será que as manifestações de rua vão trazer candidatos surgidos dos movimentos de protesto para as eleições de outubro? Veja quais são as diferenças entre a atuação de um político com mandato e um ativista. E a importância cada vez maior da população na reciclagem do lixo é o tema da terceira e última reportagem da série sobre resíduos sólidos. Os destaques do Corredor das Comissões com Carol Nogueira. 2 audiências públicas acontecem aqui no Corredor das Comissões na manhã de hoje. A Comissão de Desenvolvimento Econômico vai discutir a segurança do tráfego de navios e barcos nos rios e mares do país. E a Comissão de Direitos Humanos vai discutir a conceituação do que deve ser considerado um povo tradicional de matriz africana. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto. Agora aqui em Brasília, 9h02. O Câmara hoje já está no ar. Na semana em que se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, um debate promovido aqui na Câmara discutiu o feminicídio de mulheres negras. O crime de feminicídio acontece quando a vítima é morta pelo simples fato de ser mulher. Durante o debate promovido na Câmara, os participantes tentaram encontrar respostas para o feminicídio negro e a implementação de políticas públicas foi considerada uma medida importante para combater o crime. No Brasil, o risco de morte para as mulheres negras é 2 vezes maior se comparado com as mulheres brancas. Eu preciso de identificar onde que essas mulheres moram, né, qual que é o nível social delas, como elas fazem no seu cotidiano, para a gente implementar as nossas políticas, né, que levem em consideração a determinação social para a gente reduzir as mortes. E não só as mortes, as violências hoje, né? Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de mulheres negras aumentou 15,4%, enquanto houve queda de 8% no número de assassinatos de mulheres brancas. Os dados são do Atlas da Violência 2018, feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Indicadores como trabalho, condições de renda e moradia são considerados fatores que expõem as mulheres negras a uma maior vulnerabilidade social. Segundo os participantes do debate, a Lei Maria da Penha, apesar de ser uma vitória para as mulheres, muitas vezes não é suficiente para proteger a mulher negra. Por exemplo, o espaço da delegacia, o espaço estatal do sistema de justiça criminal ainda é um espaço extremamente racializado, refratário às mulheres negras. Pisar em uma delegacia não é tão simples para nenhuma mulher, mas muito mais difícil ainda para uma mulher negra que normalmente é perseguida pela polícia do que na realidade protegida por ela. Nós sabemos que estão matando principalmente os pretos e pobres, não só a juventude. A discriminação com as mulheres é muito maior com as mulheres negras e o que falta é vontade política. E eu digo o seguinte, a curto prazo provavelmente a gente não tem uma solução em passe de mágica, mas tudo passa pela educação. E ainda como parte das comemorações pelos 12 anos da Lei Maria da Penha, a Tribuna das Mulheres aqui na Câmara deu espaço nesta quarta-feira à experiência das promotoras legais populares. Veja quem são elas. Laerzi Inês veio à Tribuna das Mulheres, na Câmara dos Deputados, para contar sobre sua experiência como promotora legal popular. Laerzi mora em São Sebastião, perto de Brasília. Lá, junto com estudantes de direito, organiza conversas de mulheres sobre violência. Quando ela se identifica ou ela conta ou ela desabafa que já foi à delegacia,
que já foi para ser julgado as medidas protetivas e o homem continua, o agressor continua indo na casa, continua intimidando, elas não sabem o que fazer. Nós ajudamos elas a descobrir seus direitos, a sua cidadania e quais o mecanismo jurídico a procurar. O projeto das promotoras legais populares nasceu em São Paulo há 22 anos. Já formou mais de 5.000 promotoras, com apoio de organizações da sociedade civil e de universidades. As voluntárias orientam mulheres sobre como conseguir seus direitos na justiça e em outros serviços públicos. Para a deputada Jo Moraes, o projeto deveria ganhar também o apoio do governo. O voluntariado é ótimo da sociedade, mas diante de crime, diante de assassinato, voluntariado é insuficiente. Os órgãos públicos têm que investir, têm que aperfeiçoar sua estrutura e incorporarem as iniciativas como essa das promotoras legais populares, que a sociedade realiza nas suas condições, mas que tem que ser reforçada. Um pedido de vista coletivo adiou a decisão da mesa diretora da Câmara sobre a possível cassação de mandato do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. O parlamentar está preso desde dezembro do ano passado. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro durante sua gestão como prefeito de São Paulo. A condenação no Supremo Tribunal Federal prevê a perda do mandato, mas os advogados do deputado argumentaram que o processo ainda não transitou em julgado. Uma certidão do Supremo, no entanto, já atestou que não cabe mais recurso. Há duas hipóteses no caso de cassação. Uma é por sentença penal condenatória transitada em julgado e a decisão nesse caso, a Constituição é clara, que é pelo plenário da Câmara dos Deputados. E no outro caso, quando há faltas do deputado em mais de 1/3 das sessões, aí a própria mesa quem declara. O ministro Fachin diz que é para se determinar a cassação do mandato pela mesa, porque ele vai faltar em 1/3 das sessões. No entanto, o deputado Paulo Maluf está suspenso pelo presidente da Câmara desde então e não há faltas nesse caso. Além disso, não há um acordo com trânsito em julgado até agora. Uma decisão sensata de fazer um adiamento até para que o próprio presidente e o corregedor possam pegar mais informações junto ao Supremo Tribunal. Há elementos técnicos que a defesa levantou e que eu acho que tem que ser melhor esclarecidos. Esse processo não há o trânsito em julgado, especificamente no caso do Paulo Maluf, e evidentemente não caberia à mesa tomar essa decisão. A previsão é de que a mesa volte a se reunir para decidir sobre a perda de mandato do deputado Paulo Maluf na semana que vem. E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, a bancada feminina debate propostas para enfrentar a tragédia do feminicídio no Brasil. No Brasil, o risco de morte para mulheres negras é 2 vezes maior se comparado com as mulheres brancas. E um pedido de vista adiou a decisão da mesa diretora sobre a possível cassação do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Você vai ver depois do intervalo. Agrotóxicos, 2 propostas opostas estão em análise aqui na Câmara. Uma cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos e a outra cria novas regras para o uso e a liberação de novos pesticidas. E mais. No último episódio da série sobre resíduos sólidos, o papel fundamental de cada um de nós na transformação do lixo em matéria-prima. Depois do intervalo. Agora, 9h10, o Câmara Hoje está de volta. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira 3 acordos internacionais. Um prevê a proteção das informações sigilosas trocadas entre Brasil e Suécia, contidas, por exemplo, em contratos comerciais. Outro acordo aprovado é de cooperação técnica e econômica em diversas áreas com a Coreia do Norte. O último trata da educação e estabelece uma parceria com a Armênia, que prevê colaboração entre os países para melhorar o ensino, com intercâmbio de professores, estudantes e materiais didáticos. Veja agora outros destaques desta quarta-feira.
A Comissão de Seguridade Social e Família realizou audiência com especialistas em saúde pública para debater sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A data foi oficialmente estabelecida pela Organização Mundial de Saúde em 1992 e é atualmente o movimento social mais difundido em defesa do aleitamento materno. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias discutiu perspectivas para políticas de desencarceramento no Brasil. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São 300 mil presos em regime fechado. Especialistas da área de segurança pública que participaram da audiência alertaram sobre a precariedade do sistema prisional brasileiro. A Comissão de Desenvolvimento Urbano usou o auditório Nereu Ramos para promover um grande debate em torno da medida provisória 844, que trata do marco legal do saneamento básico. Diversas associações ligadas ao setor participaram da audiência. A principal discussão em torno da MP é a definição da Agência Nacional de Águas como reguladora dos serviços públicos de saneamento básico em todo o Brasil. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, com uma média de mais de 7 litros consumidos por pessoa todos os anos. Os agrotóxicos estão em frutas, verduras, carnes, leite e também em bebidas e produtos industrializados. Aqui na Câmara estão em análise duas propostas que tratam do assunto de formas opostas. Uma cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos e a outra cria novas regras para o uso e a liberação de novos pesticidas, considerados fundamentais para a produção de alimentos. A Comissão Especial da Câmara aprovou no final de junho a proposta que cria novas regras para o uso de pesticidas no país e deverá ser votada ainda pelo plenário. Outra comissão discute a implementação de medidas para reduzir o consumo de agrotóxicos. A diferença do entendimento começa pelo termo usado para denominar esses produtos. Na comissão que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, eles são tratados como veneno por provocar prejuízos para a saúde das pessoas, dos animais, para a qualidade da água e do meio ambiente. Mas na proposta aprovada na outra comissão, o termo é pesticida, produto que, se usado na dose certa, tem por finalidade preservar a fauna e a flora da ação de seres vivos considerados nocivos. O Brasil é campeão no uso de agrotóxicos. Pesquisadores calculam que o consumo médio anual está em torno de 5 quilos por habitante. Para uns, essa quantidade considerada muito alta é uma das causas do aumento da incidência de doenças graves como o câncer. Para outros, o grande consumo é explicado pelo fato de o Brasil ser grande produtor de alimentos e ter clima tropical, que é mais propenso a pragas nas lavouras. O deputado Valdir Colato defende a criação de regras mais modernas e simplificadas para a liberação e o uso de pesticidas. Você usar errado o defensivo agrícola se torna veneno, se torna tóxico. Como você usar mal o sal e o açúcar se torna tóxico para as pessoas. Então, o Brasil, um país tropical, precisa desses defensivos, senão não colhe nada, porque os insetos, as pragas e as doenças acabam com a lavoura. E só quem não conhece o assunto é que é contra esse processo de modernização da nossa legislação. Há 30 anos atrás você usava 5, 10 litros por hectare. Hoje você usa 100 ml para cobrir 1 hectare. Então a nanotecnologia está aí e nós não conseguimos aprovar esses novos produtos porque a burocracia não deixa. Vai de 8 a 10 anos para você aprovar uma nova molécula. As propostas são divergentes. O projeto de lei, que já está pronto para votação em plenário, centraliza no Ministério da Agricultura a autorização e a fiscalização do uso de pesticidas e produtos de controle ambiental. Diferente de como é hoje, o IBAMA e a Anvisa vão dar apoio técnico sem poder de proibição. A outra proposta prevê a criação de um plano federal de fiscalização integrado, com a atuação dos órgãos de saúde, agricultura, trabalho, indústria e comércio e meio ambiente, para garantir fiscalização e autorizar a produção e o uso dos agrotóxicos. Para o registro de novos pesticidas, de um lado, o objetivo é acelerar e a resposta aos pedidos não pode ultrapassar 2 anos. O registro temporário poderá ser emitido em 30 dias para produtos que já têm similares autorizados.
Já o plano de redução de agrotóxicos cria a reavaliação a cada 3 anos dos registros vigentes e a revisão das normas sobre a pulverização aérea de agrotóxicos, com maior controle e definição de medidas para reduzir esse modo de aplicação. Outra diferença: em uma, a única proibição de registro é para pesticidas, produtos de controle ambiental e afins que apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente. A outra proposta proíbe novos registros de produtos com toxicidade igual ou superior aos já autorizados e também proíbe o uso de agrotóxico nas proximidades de moradias, escolas, recursos hídricos, áreas de proteção ambiental e áreas de produção orgânica ou agroecológica. Um dos projetos de lei permite que pesticidas destinados exclusivamente à exportação ficam dispensados de registro e que, quando for declarado estado de emergência fitossanitária, com risco de surtos, epidemias ou entrada de pragas ausentes no país, o Ministério da Agricultura poderá conceder permissão emergencial temporária para novos pesticidas. Já a proposta para reduzir os defensivos cria zonas de uso restrito e zonas livres de agrotóxicos e transgênicos. Proíbe subsídios, isenções fiscais e outros estímulos financeiros do governo para o comércio de agrotóxicos e prevê a adoção de taxas de juros menores para a produção agroecológica e orgânica. Para o relator da proposta de redução de agrotóxicos, o governo precisa estimular os produtos orgânicos, que ainda são muito caros, mas têm mercado garantido e consumo crescente. Só na cadeia da produção e distribuição de agrotóxico, o Brasil dá isenção fiscal de 1 bilhão por ano. Ou melhor, a conta é exata, nos últimos 7 anos, 9 bilhões de isenção fiscal. É de imposto que deixa de ser arrecadado e que é dado para as empresas que produzem e distribuem os agrotóxicos. Você imagina se você pegar parte desse dinheiro e aplicar no desenvolvimento de pesquisas para bioinseticidas e pegar parte desse dinheiro e aplicar nos projetos de agroecologia, aumentando a produção de orgânicos. O que a gente quer? A gente quer fazer com que tenha escala os orgânicos. Em entrevista ao programa Expressão Nacional da TV Câmara, representantes de entidades ligadas à produção agrícola também apresentaram diferentes opiniões sobre as propostas em análise pelos deputados. Isso está corrigindo um retrocesso que é péssimo para o marketing da agricultura brasileira. Qual outro país no mundo utiliza o termo agrotóxico? Na União Europeia, a maioria utiliza produtos fitofarmacêuticos. No Mercosul, produtos fitossanitários. No Brasil, criaram esse termo agrotóxico e já foi colocado erroneamente. Nós temos um quadro no campo ainda que tem muito analfabetismo, que dificuldades para entender certas coisas. Então a gente queria uma expressão que já desse o impacto do risco que a pessoa teria ao estar mexendo com aquele produto, que ela saber previamente que ela estava lidando com um produto perigoso. Então esse foi a grande construção que se fez. E olha, uma dessas duas propostas aí que a gente acabou de ver na reportagem foi debatida em audiências públicas realizadas esta semana na comissão especial que elabora a Política Nacional para a Redução de Agrotóxicos. Participantes e deputados defenderam incentivos para que os alimentos orgânicos sejam produzidos em quantidade suficiente para competir no mercado. Os sistemas orgânicos de produção, além de preservar o meio ambiente, levam alimentos mais saudáveis para o consumidor. Mas será que é possível produzir dessa forma em grande escala? Esse foi o tema discutido por agricultores, técnicos e deputados nas audiências promovidas pela Comissão Especial, que analisa a proposta de uma política nacional de redução dos agrotóxicos. Foram apresentadas várias experiências em que os sistemas agroecológicos e agroflorestais estão permitindo o controle de pragas sem o uso de defensivos químicos. Temos um trabalho muito intenso com os produtores de morango, no sentido de levar a esses agricultores esses princípios e métodos da agroecologia para que eles possam gradativamente reduzir o uso de agrotóxicos, chegando até a produção orgânica. É possível sim produzir bastante comida, muitos alimentos e fazer disso inclusive uma atividade lucrativa, mesmo com uma produção orgânica e agroecológica. Portanto, é mentira que é necessário, que é indispensável usar agrotóxicos, usar veneno
para que a agricultura brasileira seja produtiva. Os participantes pediram melhores condições de financiamento, produção e comercialização dos alimentos orgânicos. A escala, ela não é trazida por uma propriedade produzindo muito, mas por muitos agricultores produzindo e tendo condições de beneficiar e de comercializar esses alimentos. Hoje tem pouco investimento, né, e incentivo fiscal para a cadeia agroecológica. Então a gente pode pensar em passos, né, em políticas de curto, médio e longo prazo, até que você vai mudando essa correlação de força de quem é que tem incentivo e quem que não tem. Então é possível sim produzir em escala, a gente está demonstrando aqui, o que depende é a gente criar políticas públicas que favoreçam os investimentos para a produção agroecológica. O pesquisador da Embrapa defende o incentivo à produção dos orgânicos, mas considera também que é necessário adotar boas práticas no uso de agrotóxicos para garantir a segurança alimentar. É necessário incentivar a agricultura orgânica e a agroecologia? Sem dúvida alguma, mas nós temos outras questões que esse modelo não irá resolver. Então o que nós estamos propondo é, para uma política efetiva de redução do uso de agrotóxicos, nós temos que trabalhar na questão da educação, do uso correto, da redução das práticas sustentáveis, que não necessariamente são do modelo orgânico, a agricultura orgânica tem práticas sustentáveis, mas existem práticas sustentáveis também na agricultura convencional que precisam ser incentivadas e precisam ser trabalhadas. 9h22. Tem debate agora cedo na Comissão de Direitos Humanos. Eu vou para lá com a Carol Nogueira, que tem mais detalhes. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Vera, tudo bem? O assunto na Comissão de Direitos Humanos hoje é a conceituação do que seriam esses povos tradicionais de matriz africana. Por trás dessa discussão está um debate muito interessante sobre o abate tradicional de animais. Quem vai explicar isso para a gente, qual que é a demanda desses povos de matriz africana, é o Chandler Vasconcelos Siqueira. Ele é secretário de Cidadania lá da Prefeitura de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Chandler, isso tem a ver com uma discussão, então, que está acontecendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal sobre segurança alimentar, não é isso? O que então os povos de matriz africana, o abate tradicional de animais, tem a ver com essa discussão? Muito bom dia a todas e todos. Trazer, então, a conceituação de povos tradicionais de matriz africana. Para entender esse assunto, a gente precisa entender que o Brasil é um país multiétnico e que compõe inúmeras culturas que congregam na nossa nação. E precisamos respeitar todas essas culturas e as suas especificidades. O Brasil ratificou a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que diz justamente sobre os povos originários e sobre os povos tribais, que são os povos de matriz africana. Ao mesmo tempo, ratificou também o Acordo Internacional Econômico, Social e Cultural, onde a ONU tipifica o direito humano à alimentação adequada, que é justamente o direito de cada cidadão e cada cidadã se alimentar conforme a sua tradição, conforme os seus ancestrais. Os povos tradicionais de matriz africana compõem aqueles e aquelas que vieram em outrora escravizados para essa nação. O Brasil tem uma dívida histórica com esses povos e precisa reparar. Primeiro se tirou a língua destes povos, se tirou o direito de pertencer a um povo e hoje o que está em debate é a segurança e a soberania alimentar desse povo. Está hoje às 2h da tarde no STF, na pauta, justamente o direito a esse abate tradicional, através de uma ação direta de inconstitucionalidade ingressada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com uma lei que dá esse direito de livre culto aos povos tradicionais de matriz africana. Então nós estamos fazendo esse debate com o STF e hoje, às 9h aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos, essa audiência serve para trazer o conceito de povos tradicionais de matriz africana, que já está posto pelo próprio governo federal, que publicou uma cartilha conceitual trazendo o que são os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e também o que é o direito humano à alimentação adequada. Essa é uma pauta que é muito cara para o povo de matriz africana, porque historicamente vem sendo negligenciado, discriminado e não consegue nunca estar na sua soberania cultural e alimentar. Por isso trazemos essa pauta para dentro da Câmara dos Vereadores, para que a gente consiga no STF ter essa compreensão entre os ministros que lá votarão esse direito humano. Não se trata de uma questão religiosa por si só, mas sim do direito de um povo de ter a sua tradição, de ter a sua cultura preservada dentro dessa discussão.
Então, Chandler, se trata de garantir o direito a que determinados rituais sejam feitos do jeito que se respeita essa matriz africana, se respeitar em todos os seus rituais. Esse tipo de abate, ele já é feito no Brasil de outras maneiras? Exatamente, é isso que nós estamos problematizando. O abate tradicional, ele já existe no Brasil, por exemplo, porque exportamos carne para 22 países muçulmanos. Tem um tipo de abate chamado halal, que é feito para os povos muçulmanos através da degola, onde as indústrias, os matadouros já realizam conforme essa tradição, né? Exportamos carne para esses 22 países. Então, por que os povos tradicionais de matriz africana, que igualmente realizam o abate tradicional, só que doméstico e não industrial, não podem também exercer esse mesmo direito? É essa discussão que está posta e é isso que nós queremos pautar junto ao STF, o nosso direito humano à alimentação adequada. Chandler, muito obrigada pela entrevista, uma boa audiência pública para vocês. A gente volta com a Vera. Obrigada, Carol. E nesse momento tem início os trabalhos no plenário. Você que nos acompanha pela internet, continue assistindo ao vivo a esta edição do Câmara Hoje pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. E você que nos vê pela TV Câmara, fica a partir de agora com a transmissão da sessão solene em homenagem aos 60 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito bem, a gente acabou de ver aí movimentos sociais aqui na Câmara e também segmentos trabalhistas, setores da economia. São vários os grupos que se enfrentam no cotidiano do Poder Legislativo. Nas eleições de outubro, espera-se uma grande quantidade de candidatos que desejam trocar as manifestações de rua e as articulações de bastidor por um mandato parlamentar. A atuação que começa em manifestações nas ruas pode se tornar atividade legislativa. É o que acontece com parte dos deputados que hoje vemos no plenário Ulisses Guimarães. Muda o cenário, permanece o embate em torno de ideias sociais ou econômicas, com segmentos empresariais também representados. Nos debates, logo se percebe que, além dos partidos convencionais, as bancadas muitas vezes se dividem por defender temas comuns. Oficialmente, são as frentes parlamentares, informalmente, as bancadas da saúde, da educação, do agronegócio, dos direitos humanos, a evangélica, a sindical e outras. Uma outra forma transversal aos partidos de representação da sociedade. A bancada ruralista tem um padrão de atuação que é uma coisa impressionante. Eles têm a figura do coordenador, que é o responsável por organizar a documentação, por convocar as reuniões, por fazer toda a articulação intrabancada. Tem a figura do agitador, que é o sujeito que vai para o plenário, vai para a imprensa, verbalizar as propostas à frente e dizer que se o governo não atender os seus pleitos, o governo vai ser derrotado porque a bancada vota em bloco. E tem a figura do negociador, que diz que é verdade, que tem esse poder todo para derrotar o governo, mas que quer compor, quer negociar, etc. Então é um padrão inteligente, articulado. A atuação dessas bancadas é ainda mais forte nas audiências públicas e seminários promovidos pelas comissões permanentes da Câmara, com a participação de ativistas que um dia também poderão se tornar deputados. Se não houvesse uma bancada para defender o meio ambiente lá no parlamento, certamente esse segmento, esse setor ficaria sem representação, sem uma articulação, né? A mesma coisa vale em relação a índios, né, negros, as minorias de um modo geral, né? Então essas frentes parlamentares, elas em alguma medida, elas suprem essa ausência de representação própria no parlamento ou um partido identificado com determinadas causas, né, que pudesse fazer essa representação. Enquanto o ativista trabalha na mobilização popular, o deputado pode ir muito além, apresentando projetos de lei que efetivamente podem alterar uma realidade social. Veja outras diferenças. O ativista tem o carisma e a liberdade de atuação, sem seguir normas específicas. O deputado tem prerrogativas do mandato, como o direito de expressão por palavras e voto.
mas precisa se submeter ao regimento da Casa Legislativa. O ativista trabalha com base em redes informais, que usam da internet até estruturas prévias, como sindicatos e outras entidades. O deputado atua a partir de partidos, que contam com uma estrutura funcional na Câmara e nos estados. O ativista pode exercer ampla liderança numa determinada causa, mobilizando outros setores à sua volta. O deputado pode se destacar entre seus pares nas comissões e plenário, assumindo a função de líder partidário. E no terceiro e último capítulo da série sobre reportagens especiais, na série de reportagens especiais sobre a política nacional de resíduos sólidos, a gente te mostra o papel fundamental que o cidadão tem na transformação do lixo em matéria-prima. Tocando o hino nacional com material de sucata na abertura do primeiro Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, a companhia de teatro Circo Udi Grude encantou o público e deu o seu recado. Com imaginação, é possível transformar o lixo em coisas muito úteis. A gente trabalhava com uma verdadeira riqueza na mão, com a matéria-prima, e foi de lá que todos esses catadores que saíram de dentro do lixão, todos esses hoje têm as suas casas, têm seus carros bons, foi tirado de dentro do lixão. Esse dinossauro no centro de Brasília chamava a atenção de quem passava na esplanada dos ministérios. O observador mais atento descobria que essa bela obra de arte urbana era toda feita de garrafas de plástico descartadas. A iniciativa foi dessa artista plástica holandesa para o primeiro Congresso Cidades Lixo Zero. Eu trabalhei com cerca de 40 voluntários e agora eles são multiplicadores da nossa mensagem. As pessoas que visitam vão descobrir que é possível fazer uma coisa bonita com restos de embalagens. O brasileiro produz, em média, 1 quilo de resíduos diariamente. Se todo esse material vai se transformar num enorme problema para as nossas cidades ou uma importante fonte de renda para milhares de famílias, isso não depende apenas do governo. Cada um tem que fazer a sua parte, em casa, na escola, no trabalho. A responsabilidade é compartilhada. O lixo doméstico pode ser dividido em 3 partes. O lixo orgânico, composto de restos de comida e cascas de frutas e verduras, representa mais da metade. O lixo seco, composto de papel, plástico, metais e vidros limpos, representam 33%. E o lixo de descarte, aqueles contaminados ou que não podem ser reciclados, representa 15%. Apenas essa parte deveria ir para o aterro. O lixo orgânico pode ser reciclado por meio da compostagem, que você pode fazer em casa ou no seu condomínio, alternando terra, restos de vegetais e restos de comida. Se isso ainda não for possível, as companhias de limpeza urbana pedem que você separe pelo menos o lixo seco. O fundamental é que a população separe o lixo em casa. Você não deixa o lixo misturado dentro da sua casa. Você tem que ter 2 lixeiras, uma para resíduo reciclável seco, que você desce no dia da coleta seletiva, e um para resíduos orgânicos e rejeitos, que você desce no outro dia, que é o dia da coleta de indiferenciados, ou que a gente chama de coleta convencional. Então, o principal da população é separar o lixo em casa e em cada dia descer só um dos lixos lá para baixo para o caminhão coletar. Em Brasília, a Prefeitura Comunitária da Quadra 113 Sul firmou parcerias com cooperativas de catadores e empresa de reciclagem de vidros para fazer as coletas seletivas nos blocos residenciais e comerciais. Com o apoio de todos, querem se tornar a primeira quadra lixo zero da cidade. O que é difícil são as pessoas entenderem que a gente precisa mudar um comportamento dentro das nossas casas. Isso é que é o mais complicado. De que a gente tem que mudar a nossa maneira de atuar com relação ao resíduo, tanto orgânico como o seco. Em todo o mundo, as experiências bem-sucedidas na gestão do lixo urbano contaram com um personagem fundamental, o cidadão. A gente parar de olhar para a lixeira como uma coisa única.
parar de chamar as coisas de lixo. Essa é a primeira coisa. Então, a partir do momento que você começa a olhar para aquilo que você está gerando, você começa a dar valor a cada uma das coisas. Então, a sugestão é que você tenha 3 contentores dentro de casa, você dividir em 3 frações. Uma seria a orgânica, a outra seria os recicláveis e a outra seria aquilo que é rejeito. O nosso principal foco foi explicar para as pessoas por que pedíamos que mudassem de comportamento, por que tinham que reaproveitar seus recicláveis, reaproveitar o compostável. Há uma razão para isso. E nós fomos muito eficientes em dizer como fazer isso. Mas a mensagem mais importante era por que fazer isso. Se você já entendeu o porquê, então siga os 5 R's da sustentabilidade. Reduza, repense, reaproveite, recicle e recuse. Vamos então para as últimas informações desta manhã. Eu vou chamar mais uma vez a Carol Nogueira. Carol, a gente está aí na quinta-feira, finalzinho da semana chegando, essa primeira semana de esforço concentrado. O que você destaca aí da agenda de hoje nas comissões? Olha, Vera, tem uma audiência pública que está bem movimentada por aqui. Mudou até aqui para o plenário 2, porque tem muitos convidados chegando para ela. É uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico que vai discutir a segurança no tráfego de navios e barcos nos rios e nos mares do Brasil. Essa audiência está começando daqui a pouquinho, agora de manhã. Além disso, tem também uma reunião técnica da Comissão do Trabalho, marcada para o início da tarde, para discutir a consolidação de normas e leis referentes aí à administração pública federal do país, né? Tem 2 audiências também que acontecem fora de Brasília, as 2 lá em São Paulo. Agora de manhã está acontecendo no auditório da Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo, uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para discutir a tecnologia de blockchain, que é, então, essa transferência de dados segura com assinatura digital, é usada aí nessa tecnologia do Bitcoin, né, que muita gente fala sobre ela, e pode ser usado por uma série de ações pela internet, online, que se assegurem aí uma assinatura que seja segura de fato, que seja atestada, né? Às 2 da tarde também tem uma audiência também em São Paulo, da Comissão Especial, que discute a política nacional de agrotóxicos e que vai discutir esse assunto lá na Câmara Municipal da cidade, da capital paulista. Vera. Obrigada, Carol. Bom dia para você. Você também. Até mais. E nesta edição do Câmara Hoje, você viu a bancada feminina debater propostas para enfrentar a tragédia do feminicídio no país. No Brasil, o risco de morte para mulheres negras é 2 vezes maior se comparado com as mulheres brancas. Um pedido de vista adiou a decisão da mesa diretora sobre a possível cassação de mandato do deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. Agrotóxicos. 2 propostas opostas estão em análise aqui na Câmara. Uma cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos e a outra cria novas regras para o uso e a liberação de novos pesticidas. E no último episódio da nossa série de reportagens sobre o lixo, você viu que papel que cada um tem na sociedade na transformação do lixo em matéria-prima. E esta edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto. Um ótimo dia para você.